Olá, bom dia. Meu nome é Bárbara Brunini, eu sou psicóloga, professora aqui também da instituição, do curso de psicologia, e com muita alegria vim falar um pouquinho com vocês, a convite do Marco, sobre a questão do sentimento de raiva nos processos de luto. O luto, ele já é um processo psicológico de adaptação. Adaptação a alguma experiência de perda, né, onde nós identificamos sim como um período de recolhimento, de introspecção, e muitos dos processos que envolvem o luto, eles dizem respeito não só às fases como nós estudávamos, né, da negação, da raiva, depois mais tarde do processo depressivo, mas também a forma como o sujeito percebe a questão do luto. A forma como o sujeito, daí a gente trabalha com outros quesitos, né, da vida psíquica desse sujeito, que contemplam também a minha percepção e o meu entendimento, não só psíquico na relação de dor, de perda, mas também social, cultural, do tempo vivenciado, da história formada com esse sujeito. E a raiva, ela é uma das fases que, de vez em quando, ela aparece como o quê? Como uma justificativa para a gente reconhecer que não era aquilo que era para acontecer comigo, né? De se opor ao acontecimento de luto, de se opor ao acontecimento da morte. E é neste processo da raiva, enquanto sentimento inerente de todos nós seres humanos, é que nós temos que realmente acolher esse sujeito. É o que a gente indica, no acolher esse sujeito, se colocar ao lado, né? Se colocar à disposição, sem necessariamente julgar ou condenar o sentimento de raiva, porque esse sentimento de raiva vai emergir como um processo mesmo, um mecanismo de defesa para trabalhar estas questões do distanciamento do perdido. Então vem todo um conjunto de negação, vem todo um conjunto de barganha para negociar aquela morte ou para afastar aquela sensação. E a raiva é esse movimento de revolta, né? De reconhecimento do perdido, daquele intuito de tentar avaliar um sofrimento intenso e até da certeza de não ter um conjunto de planos, de realizações, de projetos com aquela vida que não existe mais. E nesse momento da raiva, e que não precisa ser necessariamente tão pautado, tá, gente, tão marcado, um é negação, outro é raiva, outro é barganha, outro, né, às vezes essas fases elas podem vir muito aglomeradas, muito em conjunto, uma ali associada à outra, porque depende da situação do luto, da situação da morte, da situação da perda. Por isso que eu acredito que tem um componente que não é só psíquico no processo do desenvolver desse sentimento da raiva nos processos de luto. Existe também aí um histórico, existe também aí um cultural. Como é que a tua educação, como é que a tua convivência pôde lidar com a morte? Você foi ensinado a lidar com a morte? Você teve momento para falar sobre a morte? Por isso que o luto, ele não é um acontecimento de um sentimento só. Porque a gente tem que trazer essa expectativa, essa experiência de tentar se aproximar dessa pessoa enlutada, tentar refletir com ela um comportamento que não seja pela ordem do julgamento ou da condenação, e entender que podem sim aparecer esses momentos de hostilidade. Então, o que eu deixo para vocês diante essa fase, e que pode ser mais difícil o processo da fase do luto, da fase da raiva, né, desse sentimento da raiva, é estar atento à necessidade do outro, se colocar à disposição e acreditar sim que a tua presença pode fazer diferença, não só como um familiar, um colega, um amigo, mas também como profissionais da saúde que nós somos. Então essa questão do acolher, às vezes do silenciar e de dar lugar de fala do outro, para o outro, para expressar esse sentimento, é o que mais valoriza e o que mais fortalece as relações de cuidado nos processos de luto. Tomara que tenha ajudado um pouquinho nesse nosso papo. Espero que a gente tenha outras oportunidades. Um grande abraço para vocês.